E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E galera, seguinte, no vídeo de hoje eu queria contar um pouquinho pra vocês a respeito de games, quais games me ajudaram a entender melhor o inglês, quais games eu pude aproveitar mais por ter feito um curso de inglês. E esse aqui é um vídeo patrocinado pelo CNA. Galera, ninguém tem o que o CNA tem. Visitem uma escola do CNA para vocês terem mais informações de um bom curso de inglês, de um curso que é bem dinâmico, bem divertido, e vocês sabem, falar inglês não faz mal a ninguém, pelo contrário, ajuda demais em qualquer área da vida. Eu garanto para vocês, eu moro fora, ter feito inglês me ajudou demais. O CNA também tem cursos de espanhol, o CNA usa também apps e games para o seu aprendizado. Eu garanto para vocês, o que vocês puderem fazer em inglês ajuda demais no aprendizado. Eu vou mostrar agora uns games para vocês que me ajudaram muito, tanto a entender o inglês, quanto o inglês me ajudou a entender a história do jogo. Tá aqui um game que me ajudou muito no aprendizado da língua inglesa. Eu adoro a franquia Zelda. O Zelda A Link to the Past eu joguei quando era muito novo. Na época eu estava aprendendo inglês ainda, não sabia direito nem direita e esquerda, e eu lembro do meu pai me ajudando logo no início do game a descobrir se eu tinha que empurrar o trono para a direita ou para a esquerda para encontrar uma passagem secreta. Então é muito legal através dos games a gente aprender vocabulário. Muitas vezes, até hoje em dia, eu tô jogando, eu me deparo com uma palavra que eu não conheço, eu busco no dicionário o que significa essa palavra e ela passa a fazer parte do meu vocabulário. Falando a respeito do Zelda, que é um game, eu curto demais, deixa eu colocar direito. Eu curto demais a franquia e esse aqui é um game que eu recomendo a todos. Ele foi lançado originalmente no Super Nintendo, você pode jogá-lo em outras plataformas também. Jogo de aventura, elementos de RPG. Cara, é um clássico, ele tem um estilo gráfico magnífico, na minha opinião é lindo, a trilha sonora é muito boa, a história é muito legal. E a parte do gameplay pra época foi até que revolucionária, porque ele pegou o Zelda do Nintendinho e evoluiu em diversos aspectos. E o Zelda Link to the Past, ele te cativa, você não consegue parar de jogar, porque a história é muito boa. E o gameplay, assim como em qualquer jogo da franquia Zelda, ele vai te trazendo novos elementos. Então, você ganha o boomerang, você ganha a habilidade de correr, você ganha a habilidade de conseguir nadar com mais liberdade, você vai jogando, você melhora a tua arma. E, cara, é muito legal, porque tem sempre uma novidade, tem a parte dos puzzles, né, dos quebra-cabeças, que conforme você joga vão ficando mais difíceis. Enfim, o game tem uma dinâmica muito legal. E diz aí se não dá gosto de olhar uma caixinha dessas. Putz, eu queria que a gente ainda tivesse uma arte tão bonita quanto essa nos dias atuais. As caixinhas de antigamente eram muito caprichadas e eu sinto muita saudade disso. Uma franquia que eu gosto muito é Castlevania. Cara, é muito boa a franquia, tem muitos jogos bons. Eu mostrei pra vocês os de 3DS, no caso DS, mas dá pra jogar no 3DS. O primeiro Castlevania que me prendeu muito foi o Symphony of the Night, que foi lançado originalmente pro PlayStation e pro Sega Saturn. E o jogo prende o jogador de forma incrível, porque ele mistura elementos de plataforma com RPG, com aventura, e não é um jogo linear. Super Metroid meio que criou isso, né? Metroid, Super Metroid, mas a forma como Castlevania Symphony of the Night executou foi fenomenal. Eu gostava muito também porque os diálogos do game, eles eram dublados, então você não apenas lia o que estava acontecendo, mas você também ouvia. Tudo bem que na época as vozes não eram tão bem dubladas, mas existem algumas frases muito famosas no mundo dos games que surgiram no Castlevania Symphony of the Night, até com o Drácula falando. Tínhamos o Alucard como protagonista. Alucard é escrito Drácula ao contrário, então é um nome legal. Era um ótimo protagonista, inclusive. E eu, recomendo demais o Castlevania Symphony of the Night, porque se você quer aprender o inglês, ele é bem legal, você tem muito equipamento que você acaba utilizando no personagem, você acaba aprendendo muito vocabulário de termos mais medievais, né, armamento, armadura, e o jogo é muito bom, cara, ele é muito divertido. A parte da exploração no castelo é fantástica. E uma vez que você zera o jogo, você tem que fazer um monte de coisa, caso queira, para poder pegar um final melhor. São finais múltiplos, vocês podem sacar, né? Se tem um final melhor, são finais múltiplos. A exploração do castelo depois que você zera o game fica completamente diferente, não quero dar spoiler para ninguém. E é um jogo que está disponível hoje em dia para várias plataformas, então é um jogo acessível que eu recomendo muito. Final Fantasy IX, tá aqui um game que é fenomenal
Ele é muito bom, na minha opinião é o melhor Final Fantasy da geração do PlayStation 1. Isso vai ser polêmico, mas enfim, é a minha opinião. E é um game que tem uma história riquíssima, uma trama que, tipo, cara, vale muito a pena você falar o inglês para poder entender o que se passa nesse jogo. Ele é incrível. É um Final Fantasy que retoma um pouquinho das origens da franquia, tem um sistema de personagens com jobs. Job significa emprego, mas no mundo dos games, dos RPGs, a gente entende também que são as habilidades do personagem. Então a gente tem um personagem que tem a habilidade de usar magias, personagem que foca no roubo, mas o roubo no sentido RPG, né? Você arruma um item do adversário. Tem personagens que são mais fortes, que tem uma ênfase grande no combate, e isso retomou no Final Fantasy IX muito do início da franquia. A história é fantástica, eu lembro até hoje a primeira vez que eu consegui sair do continente principal do jogo. Foi muito legal. Eu não vou dar spoiler porque, eu tô recomendando demais o game aqui, eu quero que vocês joguem. Um outro jogo da franquia Final Fantasy que eu vou mostrar aqui pra vocês é o 10, que está disponível para PlayStation 4 e foi lançado originalmente no PlayStation 2. E ele me marcou muito porque ele foi o primeiro game com dublagem e tipo uma excelente dublagem que eu joguei de forma extremamente envolvida. E ele é um jogo muito longo e tá tudo dublado em inglês, e eu achei fenomenal na época, porque a gente tinha antes alguns games, tipo o primeiro Resident Evil, deixa eu falar direito, que é um vídeo patrocinado por uma escola de inglês, uma rede de inglês e espanhol, né, Resident Evil. E o primeiro Resident Evil, ele tinha uma dublagem que era engraçada, ela era tosca. Cara, Final Fantasy X é uma super de uma dublagem, mas enfim, ficam aqui algumas recomendações. Final Fantasy IX, 10, Resident Evil. E falando em Resident Evil, eu vou recomendar um pra vocês além do primeiro. Resident Evil 4. Essa aqui é a versão do Wii, foi a que eu joguei originalmente. Que jogo bom! Eu fiquei um pouco preocupado na época porque o Resident Evil 4 ele fugiu um pouco das origens da franquia. Ele foi o primeiro que tinha visão em terceira pessoa, mas foi um jogo muito bem feito. Eu joguei no Wii porque na época não tinha outra plataforma para jogar. No PlayStation 2 eu não era muito bom com a mira na época no analógico, e a versão de Wii tem a mira com o emote que funciona muito bem. Cara, esse jogo aqui, ele tem também dublagem muito bem feita, uma história muito legal, e esse jogo eu resolvi citar aqui pra vocês porque eu joguei na época que eu fui pra Nova Zelândia. Pra quem não sabe, eu fiz um intercâmbio na Nova Zelândia, e lá eu descobri que o curso de inglês que eu tinha feito no Brasil me ajudou muito na viagem. Cara, vale muito a pena você fazer um curso de inglês, porque quando você vai pro exterior, obviamente você não vai ter a fluência que alguém que mora no exterior tem, só que você tem toda a base. Você tem vocabulário suficiente para conseguir se virar, você tem a capacidade de fazer toda a técnica gramatical correta, você consegue se comunicar. E você se dando exposição à língua inglesa no exterior, a fluência de você falar tudo rápido, sem gaguejar, vem. A fluência de você pegar termos muito específicos de vocabulário, vem. Então, vale a pena cursar o inglês no Brasil. Quando você vai para o exterior, ajuda muito. Eu tô aqui no Canadá, claro, no Canadá aprendi muito inglês, aprendi, mas eu tinha a base. E os fundamentos são muito importantes. Eu vejo muita gente que fala inglês fluente porque mora no exterior, mas não fez um curso antes de ir para o exterior e acaba falando errado. Se comunica bem, mas fala errado. E isso fica até feio quando você vai conseguir um emprego, quando você está, de repente, cursando no exterior um ensino médio, se você está fazendo faculdade, acaba te prejudicando no desempenho escolar. Então, vale a pena cursar inglês para você ir para o exterior. A base que você vai ter no Brasil, ou se você mora em outro lugar, né? Portugueses, não esqueci de vocês, mas a base que você vai ter ajuda muito. E Resident Evil 4 também. Que obra de arte! Shadow of the Colossus eu joguei recentemente aqui no canal e foi magnífico. Temos aqui na versão de PlayStation 3 também o Ico, que é um game que eu ainda não joguei, mas pretendo jogar. Galera que acompanhou a série de Shadow of the Colossus aqui no canal notou que o game estava legendado. Eu mesmo legendei. Felizmente eu falo inglês e tentei disponibilizar a história do jogo a todos que assistiram a série, então muitos de vocês não falam inglês. Você que não fala inglês, faça um curso de inglês, vale a pena. Eu consegui traduzir com muita confiança o que se passava no game e a história do jogo é fenomenal. Até hoje eu fico pensando a respeito do final. Cara,
que jogo incrível. Eu gostei muito do trabalho de dublagem do jogo também. A gente tinha o personagem Dormin, que tem uma multidão de vozes quando ele se comunica, e aquilo eu achei bem interessante. Claro que a dublagem do jogo não é em inglês, é numa linguagem própria do jogo, mas a gente tá falando de línguas e de comunicação. Gostei muito do trabalho de dublagem do Shadow of the Colossus. Ele é um game que tem muitos termos específicos, técnicos. Muito do trabalho de legendar os vídeos eu fiz através de dicionários, né, com a ajuda de dicionários, porque eu queria sempre achar o termo mais preciso, mais correto na hora de traduzir o jogo. Recomendo muito que vocês joguem esse game. Quem não tiver acesso a um PlayStation 2 ou um PlayStation 3, dá uma olhadinha como é o jogo através da minha série aqui no YouTube, porque vale a pena. Fica uma recomendação de altíssimo nível. Hoje em dia eu já considero Shadow of the Colossus o segundo melhor jogo que eu joguei na vida. O que eu mais gosto é o The Last of Us, vocês devem saber. E para quem não sabe, fica a recomendação. The Last of Us, que história magnífica. E é um game que tem um trabalho de dublagem muito bom. E eu queria deixar uma dica. Eu costumo jogar os games no canal em português, porque o trabalho de legendar é muito complicado. E além disso, português é a nossa língua do dia a dia. Mas às vezes eu tô jogando os meus games no meu tempo livre, eu jogo em inglês. Porque por mais que eu more no exterior, é bom eu me dar exposição à língua inglesa. Se você mora no Brasil, então imagina a diferença que faz. Tipo, jogue os games em inglês quando possível, assista filmes em inglês, leia em inglês. Isso tudo vai te ajudar muito no aprendizado da língua. Quanto mais exposição, melhor. Galera, eu espero que vocês tenham gostado das recomendações que eu passei para vocês, tanto de games quanto de dicas para o aprendizado da língua inglesa. Não se esqueçam, visitem uma escola do CNA, vocês vão ver que o método de ensino deles é muito bom, bem dinâmico, bem divertido. Eles têm lousas interativas, eles têm professores online para tirar dúvidas, muitas outras coisas. Eu vou deixar informações na descrição, mas visitem uma escola do CNA. Se vocês forem visitar por minha causa, digam que foi por minha causa, vê se a pessoa já me conhece, de repente a pessoa com quem você conversar lá já está familiarizada com o canal, o que seria bem legal. Enfim, galera, na descrição vocês podem conferir as minhas redes sociais, as redes sociais do CNA. Eu vou deixar também na descrição os games que eu citei no vídeo e alguns outros games que eu gosto muito e que recomendo para vocês aprenderem o inglês. E acho que é isso. Obrigado pela atenção de todos, sempre incrível produzir vídeo para vocês. Esses vídeos mais bem elaborados, eles são muito legais de gravar porque eu acabo fazendo uma dinâmica diferente, pensando mais a respeito do que eu vou fazer. Se vocês tiverem aí sugestões, não só de games para aprender inglês, mas sugestões de como melhorar o meu conteúdo, deixem nos comentários. Obrigado pela atenção de todos mais uma vez. Pessoal, eu vou ficando por aqui, é isso aí, valeu, falou!